Os deputados regressaram esta semana ao plenário da Assembleia Nacional e para debater a Justiça. O estado da Justiça no essencial das declarações de partidos e governo e na análise da bastonária da Ordem dos Advogados. 18 meses de governo, ano e meio de liderança de Ulisses Correia e Silva. O primeiro-ministro falou ao Expresso das Ilhas, ouvimos a entrevista e destacamos o mais importante. Um ano agrícola para esquecer, mais um, sem chuva, a seca chegou, os agricultores pedem socorro, o governo diz que sim, mas até agora continua tudo na mesma. As medidas anunciadas ainda não saíram do papel. O diagnóstico nesta edição. No final do Outubro Rosa, o regresso ao tema do cancro e do cancro da mama em particular. Na primeira pessoa, uma história no masculino. Um relato de superação, um exemplo de coragem. Digo-lhe que vale a pena ficar para ouvir. Fico também para ouvir os preparativos finais para a edição 23 do Mindelact, que começa a não tarda nada. Este programa está na rádio e na internet. Comente os temas da semana com a hashtag Panorama. Já agora faça like na nossa página do Facebook ou siga-me no Twitter, @NunoNaf. Seja bem-vindo ao Panorama 3.0. O debate sobre o estado da Justiça marcou o regresso ao trabalho dos deputados no Parlamento. Percepção generalizada, a Justiça não está como deveria estar. Os partidos políticos consideram que a Justiça não satisfaz e que a morosidade processual é o grande problema do sistema judicial cabo-verdiano. O Governo reconhece a situação e pede o apoio e o engajamento de todos para reverter a situação e resolver os problemas. Fredson Rocha. Tenha calma, Sr. Deputado. Tenha calma, os trabalhos estão a decorrer tranquilamente. O debate sobre o estado da Justiça marcou a sessão plenária de outubro, que teve início no dia 23. No arranque da discussão, o PICV, pela voz do deputado Clóvis Silva, mostrou-se preocupado com aquilo que chama de situação de deficiente acesso à justiça por parte dos mais desfavorecidos. Em causa, a descontinuidade de algumas medidas adotadas pelo anterior governo e que, segundo o parlamentar, serviam de suporte ao sistema judicial. Clóvis Silva refere-se nomeadamente ao encerramento das casas de direito e à exclusão da Ordem dos Advogados da função de prestação de informação jurídica com apoio do Estado. Preocupa-nos sobremaneira a situação de deficiência que está neste momento o acesso à justiça por esta via, sendo um retrocesso para o setor sem precedentes. O Ministério da Justiça já deixou claro que o problema dos tribunais não é a falta de meios. E como meios entendemos humanos, financeiros e de materiais e equipamentos. Esperamos aqui ouvir as medidas que serão tomadas e priorizadas por quem tutela o setor. Porque queremos saber qual é o problema dos tribunais então e como se pretende alterar o estado atual da Justiça, que francamente desagrada até os próprios agentes da Justiça. Ao CID segue na mesma linha. O deputado António Monteiro fala de indignação social e descrédito na Justiça e pergunta por soluções para minimizar aquilo que chama de déficit do sistema judicial. Todo este quadro cria uma desconfiança generalizada dos cidadãos quanto à idoneidade do sistema de justiça, estar à altura do seu escopo, a realização da justiça, gerando indignação social e descrédito na justiça. Nesta medida, importa saber que remédios pode haver, se não para inverter e cicatrizar este déficit do sistema judicial, ao menos para ajudar a minimizar a situação. Face à realidade, não podemos mover-nos com base em ideologias, mas antes em soluções práticas e funcionais, no intuito de encontrar respostas possíveis e capazes de mitigar o déficit do sistema. Do lado da bancada do MPD, o deputado João Gomes tem uma visão ligeiramente diferente. Este ano e meio de exercício na área da justiça, este governo já fez coisas boas, mas muito há por fazer. Porém, é nossa firme convicção que a situação da justiça no final da presente legislatura será bem diferente da atual e para melhor. Continuem a tratar o setor da justiça
com a atenção que o vêm fazendo, pois, a título comparativo, a Justiça mereceu, no Orçamento do Estado de 2013, cerca de 368 mil contos. Em 2016, recebeu 496 mil contos. Em 2017, vai receber, no seu todo, 620 mil contos. E temos informações que para 2018 a fatia, o bolo, vai aumentar. Pelo governo, a ministra da Justiça, Janine Lelis, diz que a percepção pública que a justiça como está ainda não satisfaz. A ministra pede, por isso, o envolvimento de todos. É a percepção pública generalizada que ainda a justiça não satisfaz. Esta percepção só vai mudar com o engajamento de todos em compreender que apontar o dedo aos outros, procurar culpados, desresponsabilizar pelos resultados, não contribui em nada para resolver os problemas. Só incentiva a maior inércia dos diferentes subsetores, com prejuízo evidente para a eficácia global da justiça. A natureza do serviço prestado no setor de justiça põe particular pressão sobre todos os agentes. A imagem pública das corporações é na sua totalidade afetada se no global, aos olhos das pessoas, não se alcançar uma atuação efetiva na resolução dos problemas que a todos afetam. Durante o debate sobre o estado da justiça, a assistência judiciária esteve no centro das discussões, com o maior partido da oposição a dizer que as coisas não estão bem e tendem a piorar. Questionado, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva assegurou que a assistência judiciária está garantida. Esses direitos estão constituídos, estão garantidos, o governo está a investir, aumentou de forma significativa os recursos para garantir essa assistência, os cabo-verdianos, as famílias, aqueles que são os reais beneficiários, ou devem ser os reais beneficiários deste direito, podem estar descansados que vão ter esses direitos garantidos. Um estudo apresentado recentemente sobre o setor da justiça recomenda medidas extraordinárias para resolver as pendências e a morosidade processual. Entre as recomendações estão o recrutamento de pessoal e programas de mobilidade de magistrados, atribuição de mais poderes à Polícia Nacional e criação de um Gabinete Nacional de Coordenação de Investigação Criminal. Depois de tudo isto, fomos ouvir a bastonária da Ordem dos Advogados, que considera insuficiente a justiça que existe em Cabo Verde. A morosidade é, mais uma vez, apontada como o principal problema. A advogada Sofia Lima aponta a adoção de um corpo de inspetores judiciais, mas também a criação dos tribunais de pequenas causas, a inclusão de mais meios humanos e a aposta na prevenção da criminalidade como as principais medidas para acabar com a morosidade processual. A Ordem está a enfrentar algumas dificuldades relativamente à assistência judiciária, nomeadamente a não aceitação por parte do Ministério da Justiça de documentos emitidos pelos tribunais, porque nesses documentos não consta o nome do beneficiário, apesar dos dados comprovativos da prestação das defesas oficiosas. Neste momento, a dívida do Ministério da Justiça para com a Ordem dos Advogados é superior a 32 mil contos. A bastonária afirma que o relacionamento com o Ministério da Justiça não é de facto o melhor, já se percebe porquê, mas mantém, aliás, a confiança na ministra Janine Lelis. Qual a percepção da Ordem dos Advogados de Cabo Verde sobre o estado da justiça no país? A Ordem dos Advogados de Cabo Verde tem a mesma percepção que todos os demais setores da justiça e que também tem o governo, e que tem sido dita a miúdo pela senhora Ministra da Justiça, que temos em Cabo Verde uma justiça que não satisfaz, que é insuficiente, e também a percepção dos cidadãos e da sociedade em geral. A Ordem dos Advogados comunga desta percepção geral sobre o estado da justiça em Cabo Verde. A morosidade processual continua a ser apontada como o grande problema do sistema judicial cabo-verdiano. Como é que pode ser resolvido? A morosidade pode ser resolvida com a adoção de um conjunto de medidas. Ela não se resolve só com uma solução. E nesse conjunto de medidas podemos elencar a inspeção judicial, é consentâneo também entre os setores da justiça que a adoção de um corpo de inspetores judiciais como a lei prevê é uma medida importantíssima, mas também há outras, há a contingenação de processos
Mas nesses aspectos, tanto da inspeção judicial como da contingenação dos processos, devemos ter em conta que o objetivo da adoção dessas medidas, o alcance de uma celeridade, deve ser qualitativa, não apenas quantitativa, de números, de estatísticas, de processos resolvidos. Deve ter em conta a celeridade, mas com vista a soluções de qualidade, a decisões de mérito. Para além destas duas que eu já falei, também há outras, como por exemplo apostar na prevenção. De certa forma, apostando na prevenção, diminui-se a litigiosidade, e diminuindo a litigiosidade também diminuem as demandas judiciais e com isso os tribunais começam a receber menos processos. Também há outras medidas que têm sido referidas ao longo dos anos, como por exemplo a criação de tribunais de pequenas causas, descongestionaria os tribunais judiciais, que passariam a resolver causas de monta ou de complexidade maior, e também o Tribunal de Execução de Penas, porque o Tribunal de Execução de Penas terá um reflexo direto na reincidência, na prevenção da criminalidade, e pensamos, a Ordem pensa que é uma medida que poderá também ter a sua contribuição direta para solucionar a morosidade. Há outras ainda, podemos falar em adoção de códigos processuais menos densos, menos formalistas, porque nós temos códigos processuais, nomeadamente de processo civil e de processo penal, com muita formalidade, o que faz com que a pendência seja maior, porque os processos, devido a essa formalidade exagerada, digamos assim, demoram mais tempo na sua tramitação e contribuem mais para a pendência e para a morosidade. Em conclusão, só com a adoção de várias medidas, mas pondo a tónica na inspeção judicial, como tem sido consentâneo, pode-se combater a morosidade. Isso incluía mais meios também? Claro, sempre inclui mais meios, mais juízes, mais oficiais, mas para além da inclusão de mais meios, há todas essas medidas a que eu já me referi e que são muito importantes para combater a morosidade, que é, sem dúvida, o maior problema da justiça e que a sociedade sente. A entrada em funcionamento dos tribunais de relação do Barlavento e também do Sotavento, de alguma forma, contribuiu para a redução dessa morosidade? Não contribuíram, porque já à partida já sabemos que a instalação dos tribunais de relação iriam descongestionar o Supremo Tribunal de Justiça, porque com a criação e a instalação dos tribunais de relação, os recursos passam a ser direcionados para esses dois tribunais e o Supremo de Justiça passa a trabalhar só em medidas vindos dos tribunais de relação e em recursos de revista. Portanto, teriam ou vão ter impacto diretamente no Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, não contribuem em larga medida para combater a morosidade. Doutora Sofia Oliveira Lima, a assistência judiciária é uma questão que tem estado na ordem do dia aqui no país. Neste momento, qual é a situação que temos? Olha, a assistência judiciária é um aspecto muito importante por tudo o que simboliza. A Ordem dos Advogados de Cabo Verde, ao longo da sua existência, tem prestado e continuará a prestar um serviço meritório, reconhecidamente meritório, em termos da assistência judiciária, com que os cidadãos, que são os seus destinatários, poderão continuar a contar. Ela é uma obrigação legal que é imposta tanto à Ordem dos Advogados como aos advogados, mas com a responsabilidade de financiamento pelo Estado. E é direcionado a um direito fundamental dos cidadãos, que é o direito de acesso à justiça. Se estivermos sempre em atenção que a assistência judiciária só se justifica como sendo a efetivação de um direito fundamental, cuja concretização é da responsabilidade bipartida do Estado quanto ao seu financiamento e da Ordem dos Advogados quanto à sua concretização prática,
evita-se muitos equívocos e os conflitos gerados atualmente à falta da assistência judiciária, que, como o senhor jornalista disse muito bem, é um tema que tem estado atualmente a ser muito discutido. Por exemplo, veio a público nos últimos dias algumas dificuldades que a Ordem dos Advogados está a enfrentar relativamente à assistência judiciária. Entre essas dificuldades está a não aceitação por parte do Ministério da Justiça de documentos emitidos pelos tribunais. Temos que esclarecer bem que não são documentos da Ordem, são documentos emitidos pelos tribunais. E o Ministério da Justiça não tem estado a aceitar esses documentos porque, apesar de constarem neles todos os demais dados comprovativos da prestação das defesas oficiosas, mas não constarem o nome do beneficiário. Se analisarmos ao fundo essa questão, para além de tudo o que já foi dito e também foi dito no Parlamento relativamente ao procedimento do controle da atribuição do direito à defesa oficiosa, o controle é feito por duas entidades, que é a Ordem e os tribunais, e é feito na sua fase inicial. É quando se faz a nomeação do defensor, é que essas duas entidades competentes têm em conta se o beneficiário deve-lhe ser atribuída a defesa oficiosa ou não. E esse controle deve ser feito com todo o rigor necessário, porque também a Ordem é corolária a Ordem é defensora de todo o rigor necessário relativamente à aplicação de fundos públicos. Feita essa nomeação, o que está em causa agora é a liquidação de uma fatura de serviço que já foi prestado. Portanto, nesta fase, devemos ter em conta que se trata de direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, cujo controle de rigor do dinheiro público já foi feito pelas entidades competentes. E está em causa o critério, temos de ter a parte mais sensível desta questão, é que um direito fundamental que tem como critério de atribuição a fragilidade económico-financeira do seu beneficiário. São pessoas carenciadas. Isto é um aspecto muito importante e que exige recato. E como é que está a questão da dívida do Ministério da Justiça para com a Ordem? A dívida ainda existe um montante relativamente a 2016, que é um pouco mais de 23 mil contos, e existe também relativamente ao primeiro semestre de 2016 um montante de mais de 9 mil contos, o que prefaz 32.600 e tal contos. O encerramento do Gabinete de Prestação de Serviços Judiciários neste momento é iminente? A Ordem dos Advogados está a fazer todos os esforços para esse encerramento não acontecer e congratula-se com a notícia dada no Parlamento pelo Sr. Primeiro-Ministro de que a nenhum cidadão faltará o direito de acesso à justiça. Estamos a fazer um esforço para manter esse gabinete aberto, tendo em conta a obrigação da Ordem dos Advogados e tendo em conta o direito que está em causa. Como é que tem sido o relacionamento com o Ministério da Justiça? Olha, na verdade não tem sido efetivamente um relacionamento desejável, baseado na concertação social que é imposta pelas funções públicas que essas duas entidades, o Ministério por um lado e a Ordem por outro, desempenham. O que para o bem da Justiça, a Ordem dos Advogados espera que esse relacionamento melhore profundamente. Na verdade, se tem dito que relativamente à Justiça devia haver um pacto de regime, por maioria de razão entre as entidades que são os servidores da Justiça, o desejado é que as relações sejam sempre boas, sejam profícuas, com vista à realização do interesse público. Neste sentido, a Ordem dos Advogados de Cabo Verde deseja e almeja que esse relacionamento entre a Ordem e o Ministério venha a melhorar.
A Ordem dos Advogados mantém a confiança na Ministra da Justiça? Mantém, a Ordem dos Advogados mantém a confiança nas instituições da República, na Ministra da Justiça, mantém a confiança, sim. A Ordem dos Advogados, neste primeiro tema do Panorama 3.0, a partir do debate sobre o estado da Justiça que aconteceu esta semana no Parlamento. Mais à frente, neste programa, um relato incrível, uma história de sobrevivência. São 2 cancros de mama, porque nas 2 mamas havia cancro, não só na primeira, a segunda foi precaução, mas também já estava a desenvolver-se um cancro. Antes de todo do cancro de mama tive em 2011 um cancro de bexiga, e em 2014 tive um cancro de pâncreas, que geralmente é o mais mortal, mas graças a Deus foi apanhado também a tempo. Vale a pena ficar para ouvir daqui a pouco no Panorama 3.0. O Executivo liderado por Ulisses Correia e Silva completou esta semana 18 meses de governação. Em entrevista ao Expresso das Ilhas para avaliação do ano e meio de mandato do Governo, o Primeiro-Ministro destaca a aposta no crescimento do país, melhoria do ambiente de negócios e a gestão de processos complicados e polémicos, como a TACV. A Lourdes Fortes traz-nos o essencial de uma entrevista conduzida pelo jornalista André Amaral. O novo governo, suportado pelo MPD, foi empossado a 22 de abril de 2016. São 18 meses de governação de um mandato que iniciou com enorme expectativa depois do MPD vencer com uma maioria absoluta nas eleições legislativas de 20 de março. Ulisses Correia e Silva faz um balanço positivo. O balanço que nós fazemos é positivo, tendo em conta o ponto de partida e também os objetivos que nós temos para a legislatura. O país está a crescer, nós saímos de uma média de crescimento prolongado de cerca de 1%, atingindo depois 4%. Estamos numa perspectiva ascendente, que é muito importante, o crescimento económico. O país temos estado a investir na segurança e com efeitos relativamente ao controle do processo de degradação do nível da insegurança, da segurança urbana. Já sentir, em certa forma, aqui em Cabo Verde, nomeadamente na cidade da Praia, as apostas que nós fizemos no elemento local e regional estão a ser sentidas. Mais descentralização, mais disponibilidade de recursos para os municípios, intervenções que vão ao encontro daquilo que é a satisfação das necessidades que as pessoas têm nas suas localidades. A nossa aposta relativamente às relações externas, particularmente o reforço da nossa parceria estratégica com a União Europeia e com os Estados Unidos, relativamente a grandes objetivos e tendo em conta que estamos a cerca de um ano e meio, aquilo que nós definimos como balanço é que estamos no caminho que nós definimos para, no final da legislatura, depois dos 5 anos, em 2021, podermos apresentar um balanço de acordo com aquilo que são as metas traçadas. O país a crescer robustamente, a criar mais empregos, a reduzir as assimetrias regionais, particularmente dinamização da economia das ilhas, um país mais seguro e com mais oportunidades, particularmente para os nossos jovens. Quer dizer, de progresso em progresso, nós vamos atingindo os objetivos que traçamos. Em cima da mesa tem estado uma possível remodelação do governo. Questionado sobre esta possibilidade, o primeiro-ministro afirma que não comenta na comunicação social sobre eventuais remodelações ou mexidas no governo. Durante a campanha eleitoral, Ulisses Correia e Silva apostou no crescimento económico para combater a estagnação económica e a promoção do desenvolvimento sustentável. Ora, o programa do governo situa o crescimento do PIB nos 7%, apesar das previsões de outras instituições menos otimistas, o FMI ou o PCV, que situam o crescimento à volta dos 4%. E o que diz o Primeiro-Ministro sobre isto? O atual Executivo estabeleceu em campanha eleitoral a meta de 7% de crescimento médio anual, tendo, entretanto, chutado o objetivo para o final do mandato em 2021. Ulisses Correia e Silva tem uma explicação para a disparidade. Não, é preciso ver que o FMI faz as suas projeções na base da programação financeira. Define determinadas metas na base de determinados cenários e estabelece aquilo que é a sua perspectiva e a sua previsão. O Banco Cabo Verde já faz projeções de uma forma diferente, na ótica da política monetária e das expectativas de crescimento do país. Mesmo o Banco Cabo Verde já faz projeções mais próximas daquilo que o Governo faz relativamente ao crescimento anual.
A média que nós definimos é a média do mandato, 7%. E vamos fazer o esforço para que isso aconteça. Mantendo tudo constante, de acordo com o cenário daquilo que tem sido o crescimento dos investimentos. A previsão de investimentos públicos e investimentos privados, podemos ter dificuldades em atingir os 7%. Mas nós não temos que manter tudo constante. É por isso que os governos existem, é por isso que nós estamos com expectativas positivas, no sentido de melhorarmos ainda mais o ambiente de negócios, para atrairmos mais investimento direto estrangeiro, criarmos mecanismos de estímulos ao investimento privado nacional, e temos estado a criar o alívio fiscal, a fiscalidade mais incentivadora, medidas financeiras, nomeadamente o pagamento das dívidas, o reembolso do IOR, o reembolso do IVA, que é mais devolver o dinheiro que o Estado tinha a seu cargo, que pertencia aos privados, para os privados. As medidas de estímulo que o Banco Central introduziu. Cabo Verde precisa melhorar os indicadores a nível da economia, no combate ao desemprego, na redução da dívida pública, entre outros. Diz o chefe do governo que o crescimento de 7% é o mínimo que o país precisa para fazer face aos desafios de desenvolvimento e crescimento. Na década de 90, o país cresceu a médias de 8%, de forma consistente, média anual. Portanto, está histórico. Assim como há histórico de crescimento de 1%, de 2009 a 2015. O país precisa, para conseguir criar dinâmicas que possam criar empregos sustentáveis e que possam reduzir o nível de pobreza, precisa crescer no mínimo 7% média anual. Então essa é a meta que nós vamos perseguir para aumentarmos até esse indicador. E estou certo que com as reformas que nós estamos a fazer, que nós vamos impulsionar, teremos as condições para entrarmos nessa dinâmica de crescimento. Eu prefiro ter essas metas ambiciosas do que deixar as coisas à solta, o que der, como se diz em crioulo, onde quer que panha, não é? Der onde der, do que definir metas e persegui-las com convicção, sabendo que essas metas não se realizam por si só. E não se realizam também através de históricos. Realizam-se através de medidas de políticas, reformas que têm que ser empreendidas, eficácia na ação governativa, alteração do quadro também de intervenção das nossas empresas, melhoria do modelo da capacidade de gestão, o programa de privatizações, de concessões que vão criar mais valor económico em diversos setores. Tudo isto tem que ser conduzido para conseguirmos atingir níveis de crescimento mais elevados. Melhorar a competitividade do país continua a ser uma grande aposta deste governo, que quer Cabo Verde no top 50 do ranking do Doing Business. Neste momento, e de acordo com o Banco Mundial, Cabo Verde ocupa o lugar 129 no relatório do Doing Business, num total de 190 economias avaliadas. Também há uns quantos dossiês complexos em mãos, o último dos quais a questão dos manuais escolares, antes também a TACV. A resolução dos problemas da TACV foi também uma das bandeiras do MPD na campanha para as legislativas. Em maio, o governo anunciou o plano de reestruturação da companhia que passou pela extinção da operação doméstica da TACV. As soluções apresentadas pelo governo foram criticadas por vários quadrantes da sociedade. O chefe do executivo desvaloriza as críticas e afirma que foi feito o que era necessário fazer para salvar a TACV. Portanto, estamos nesta fase, há já empenho por parte dos parceiros relativamente a apoiar o processo de reestruturação e, feito isso, teremos todas as condições de implementar aquilo que é a perspectiva de desenvolvimento do setor aqui em Cabo Verde, que é o hub, com mais aparelhos, mais mercados, que era um grande problema crítico de TACV, mercados. Então, põe uma companhia a fazer voos com prejuízos muito limitados, muito condicionados e com estrutura de custos extremamente elevados. Portanto, com maior mercado tem maiores condições de rentabilizar toda a estrutura de custo fixo que a empresa tem. É isto que está em curso e não tenho dúvida de que iremos conseguir. Agora, as críticas vindas do PSV, acho que são autocríticas, porque eles colocaram esta companhia em situação muito, muito grave, que estava, de facto, em liquidação. Conseguimos salvar e colocá-la em rota de desenvolvimento do setor de transportes aéreos. TACV mais o setor. A gestão da TACV o processo foi entregue ao Ministério Público. Já há novidades? Sobre o Ministério Público, nós não temos a forma de controlar o que é os processos, o andamento dos processos. Está entregue a averiguação de determinados factos que o Ministério Público entendeu dever averiguar. Esperamos que hajam resultados. Esse empréstimo que foi pedido agora, de 13,5 milhões de euros, é essencialmente para a indemnização dos funcionários. Quantas pessoas vão ser afetadas por este
Não tenho pessoalmente os dados sobre isso. A equipa que está a trabalhar no Ministério das Finanças e a própria administração pode facultar os dados. A operação internacional da TACV mantém-se com a gestão da Islander num contrato com validade de 1 ano. Desde o anunciado plano de reestruturação dos TACV, que o governo admitiu que o processo implica despedimentos, mas até agora ainda não avançou números exatos. E este permanente tabu que se arrasta em relação ao número de trabalhadores exatos, ao número exato de trabalhadores que vão ser despedidos da TACV. Mais um ano agrícola, pouca chuva, muita seca, situação assumida no início do mês pelo Governo, que de imediato aprovou um plano de mitigação da seca orçado em 880 mil contos. No programa, contudo, ainda não está a funcionar. Traçamos o cenário real da situação vivida em alguns concelhos agrícolas do país. O Fredson Rocha falou com agricultores e criadores de gado e perguntou-lhes se a ajuda anunciada pelo Governo já lhes chegou às mãos, às plantações e ao gado que têm ao seu cuidado. A resposta foi esta. O programa de emergência do governo para mais um mau ano agrícola está orçado em 880 mil contos e será dividido em 3 partes: o salvamento do gado, o plano de gestão de escassez de água e o projeto de atividades geradoras do emprego para as famílias. A medida foi tomada há algumas semanas, assim que ficou claro que teríamos um ano de seca. Em todo o país, os agricultores e criadores de gado desesperam pela intervenção do governo, que ainda não saiu do papel. Em Santo Antão, os planaltos norte e leste são as zonas mais fustigadas pela seca, sendo a agricultura de sequeiro e criação de gado as únicas atividades económicas. No planalto norte, o líder associativo Ivanildo Dias descreve um cenário preocupante e pede urgência na implementação do plano de emergência. Enfim, do meu ponto de vista, é urgente porque a população a se sentir na pele, principalmente criadores nesse planalto, que chover são praticamente, a população de viver praticamente de criação de animais e de agricultura de sequeiro. A situação é sempre um bocadinho preocupante para os criadores e agricultores. Mas a preocupação é algo nesse preciso momento, que ainda faz também que algum bocadinho, mas já pouco. Um bocadinho, a grande mais a preocupação é de água no estado norte, mas faz também trabalhos especiais já para dezembro. A coisa vai apertar mais um bocadinho se houver algum chuvinho amiga, porque a coisa também, o lugar também tem seco. A leste, a situação não é diferente. Da Associação Luz Viva, Domingos Moraes pede a intervenção do governo. Se é verdade, ganha assim ao agrícola, já não desconhecer dele que já ganha assim, já as plantinhas já acabaram de morrer, já os mundinhos que tinha, já atender, já fica a atender, já não descontar nada para o agrícola, nada. A situação do animal é principalmente em termos de água e pastagem, porque se não tiver água e pasto, isto na fase ganha assim de bem peri, bem perder a cria e o pessoal ficar totalmente como lá foto dos animais. Os animais que têm aquele dia de trabalho já ganham assim, se não for assim, o pessoal tem que ficar um bocado moriado. O governo tem que pôr na prática um plano de emergência, porque já é de necessidade, principalmente na plana de leste. A população de viver da agricultura, o animal. Santa Cruz, na Ilha de Santiago, é outro concelho fustigado pelo mau ano agrícola. Os impactos já se fazem sentir. O presidente da Federação dos Agricultores e Pecuários do município, Cesário Varela, apela à concretização do plano para mitigação da seca. É urgente o governo implementar o plano que já tem em mãos, porque os impactos já são sentidos pelos agricultores e criadores. Basta fazer visitas pelas bacias e damos conta de que, de facto, os agricultores e criadores precisam, de momento, de ajuda, de apoio para poderem fazer face à problemática da seca e do mau ano agrícola. O governo já anunciou o plano de emergência, mas ainda não se verificou nenhuma ação em concreto, mas esperamos com maior brevidade que
Portanto, vem haver ações concretas no terreno para poder-se ajudar os agricultores e criadores. Ainda em Santiago, Santa Catarina, considerado o maior concelho agrícola do país, sofre com a seca um impacto devastador, dizem os agricultores e criadores. Tabugal é uma das zonas que mais sofre. Henrique Borges, agricultor e criador, classifica o cenário de desastroso. Tabugal é um desastre. Tabugal, portanto, desde que foi construída aquela barragem mal feita, os agricultores não tiveram resultados. Foi o contrário do que nós estávamos, né? Tudo para... em vez de andar para frente, andou para trás. Porque nós agora não temos água. Nesse momento, a horta perdeu outra vez. Porque nós tínhamos recuperado alguma quantidade, assim, mas agora perdeu tudo outra vez. Agora pronto, não temos água para regar, não temos nada, pronto. A situação de Tabugal é bem conhecida, tanto pelo governo, o governo conheceu bem a nossa situação. Na Ilha do Maio, o porta-voz dos agricultores, Manuel Mendonça, diz que os animais já começaram a morrer. A população espera e desespera pela ação dos governos central e local. Nesse momento, a situação está de facto preocupante. Os animais, sobretudo aqueles mais grandes, vacas, etc., já começaram a morrer. As pessoas estão preocupadas a pensar o que fazer para criar idade de alimento aos animais que daí para frente. De modo que nós, os agricultores e os criadores, estamos à espera do governo e também da Câmara Municipal, a semelhança de outras ilhas, portanto, no programa que eles vão criar para apoiar, não é? Portanto, a situação está, de facto, um bocado mal. A estimativa do governo, segundo o ministro da Agricultura, é que 17.200 famílias, cerca de 62% das famílias rurais, vão ser diretamente afetadas pelo mau ano agrícola. Ora, quando há chuva, há seca e quem fica a fazer contas à vida são os agricultores, como de resto percebemos. As medidas de emergência para a mitigação do mau ano agrícola entram em vigor em novembro, foi o que anunciou hoje o Conselho de Ministros, com, por exemplo, a isenção aduaneira na importação de ração animal, medicamentos veterinários e materiais agrícolas. Vamos ao essencial dessas medidas que foram hoje anunciadas. O Governo aprovou esta sexta-feira em Conselho de Ministros a proposta de lei que institui o regime especial de benefício fiscal na importação de ração animal, medicamentos veterinários e materiais agrícolas. A decisão está enquadrada no Programa de Emergência para a mitigação do mau ano agrícola e dá prioridade ao salvamento do gado. Segundo o ministro Fernando Elísio Freire, as medidas já aprovadas em Conselho de Ministros entram em vigor depois da sua aprovação no Parlamento no próximo mês de novembro. O que o Governo está a fazer é tomar uma medida consistente no sentido de fazermos face ao mau ano agrícola. Como sabem, uma das preocupações mais prementes neste momento é a questão do salvamento de gado. Tem a ver com o pasto, que praticamente não existe. O que o Governo está a fazer como o Orçamento do Estado para o ano económico de 2018 só entra em vigor a partir de janeiro. Temos ainda os meses de falta de outubro, novembro e dezembro. O Governo, com esta alteração legislativa, está a fazer uma lei para entrar em vigor imediatamente. Ou seja, as isenções fiscais sobre os direitos de importação e os impostos na importação desses produtos entram em vigor a partir da sua aprovação no Parlamento, que será no próximo mês de novembro. Isto permitirá termos um instrumento legal e de apoio às empresas que se dedicam a esta atividade, aos agricultores, a partir de novembro. Para além das isenções aduaneiras na importação de ração animal e materiais agrícolas, o Governo garante já ter pronto uma resolução para fazer face ao mau ano agrícola que consta do Orçamento de Estado para 2018. O Governo tem neste momento pronto uma resolução que o custo é de cerca de 765 mil contos sem IVA, ou seja, mais IVA, com o IVA ficará à volta de 870 mil contos mais ou menos. Para fazermos face a isso, está dividido em três partes: uma parte que é o salvamento do gado, uma segunda parte para mobilização e gestão da água e uma terceira parte para o acesso ao rendimento e ao emprego. E estamos a trabalhar neste momento a nível externo para mobilizarmos os recursos para podermos completar o quadro e fazer face ao mau ano agrícola. A ação imediata neste momento é salvamento de gado e isto
O Governo, com esta legislação, cria as condições para a importação e está disposto também a criar linhas especiais no sentido de ajudar os agricultores a terem acesso a pasto. Está a terminar outubro, mês rosa, mês de luta contra o cancro da mama. É uma doença que atinge maioritariamente mulheres, mas também os homens. Álvaro Lugero Andrade, jornalista cabo-verdiano, rosto conhecido dos cabo-verdianos, vive nos Estados Unidos da América e é a prova de que também os homens podem sofrer com cancro da mama. O Álvaro teve cancro nas duas mamas. O primeiro sinal surgiu em 2012, mas antes já tinha ultrapassado um tumor na bexiga. Em 2014 teve um cancro no pâncreas. Hoje leva uma vida normal. Conversou o Álvaro com o Fredson Rocha a partir de Washington. Álvaro Lugero Andrade teve cancro da mama e é a prova de que os homens não estão imunes a essa patologia. É verdade, Fred, é um prazer estar aqui em conversa contigo. Na verdade, não estamos imunes. Na primeira pessoa sou uma prova, tive 2 cancros, do lado esquerdo e do lado direito. E de facto quando comecei a ter este problema fui lá ler, porque antes sabia que podia existir, mas nunca pensei que fosse tão perto. De facto, aqui nos Estados Unidos, pelo menos, cerca de 2% dos homens têm possibilidade de ter cancro. O número não é tão elevado comparado com as mulheres, mas é um número razoável e um doente pode ser um candidato à morte. Portanto, é sempre bom ter em conta isto, que é uma doença que não é totalmente exclusiva das mulheres. Quando é que descobriu que estava com cancro da mama? Na altura eu trabalhava na RTC, estava no Senegal, numa conferência, levantei-me do hotel, acordei-me de manhã e encontrei como uma gota, parecida a uma gota de sangue na camisa, na camisola com que eu que me dormi, mas não liguei, pensei que podia ser algo que me tivesse caído do dente, algum sangue, não tinha sabor a sangue na boca, mas não dei muita importância àquilo. Entretanto, já tinha tido um câncer de bexiga, mas não liguei uma coisa à outra. 6 meses depois, estando em casa, em Cabo Verde, acordei-me, encontrei outra vez uma gota parecida do lado esquerdo da camisa, e então, pronto, já na primeira vez nem sequer contei à minha mulher, porque pensei que não era importante. Na segunda vez já falei com a minha mulher e fomos ao médico, aí na praia. O cirurgião apertou-me o mamilo esquerdo e saiu um pouco de sangue. Ele disse, aparentemente pode ser um quisto, mas como tens a história do cancro de bexiga, então, se quiser, posso tirar desta mama, porque não precisas dela para nada, então, mas como eu vinha já 2 ou 3 meses depois, eu vinha para os Estados Unidos fazer o controle do cancro da bexiga, e já estava a ser era muito caro vir cada 6 meses, então decidimos regressar aos Estados Unidos, outra vez voltar aos Estados Unidos, e chegando cá foi confirmado o cancro, e já em setembro eu encontrei o primeiro caso foi em setembro de 2012, e já quando cheguei aqui em maio as análises, e em setembro de 2013 foi-me retirada a primeira mama, do lado esquerdo. Álvaro, qual foi a primeira reação quando recebeu o diagnóstico? Bom, foi uma reação, depois de ter tido um cancro de bexiga, que foi muito forte, tive que submeter-me a quimioterapia e a uma cirurgia para a remoção da bexiga, criação de uma nova bexiga que eles criaram a partir do meu intestino. Aparentemente não foi de todo uma surpresa, mas choca sempre. Inclusive, choca sempre dizendo outra vez, passar pelo mesmo. Mas desde a primeira hora, quando fizeram uma biópsia, a cirurgiã a primeira oncologista e depois a cirurgiã que ia fazer a cirurgia, por sinal, uma cabo-verdiana, descendente cabo-verdiana em Massachusetts, disse-me, olha, está no início e em princípio não haverá grandes problemas. Tiramos o mais rapidamente possível e de facto depois da confirmação da biópsia, eu acho que depois de 3 semanas retiraram a mama e logo tiraram também o que chamamos nódulos linfáticos para comprovar que não tinha espalhado a parte alguma. Portanto, há sim uma primeira preocupação. Como eu disse, alguém que apanha pela primeira vez pode ter
a sensação que eu tive quando disseram que era o cancro de bexiga, que foi que a função de quase se perde o chão, mas entretanto eu acredito em Deus e acredito que também nos médicos, e da mesma forma que decidi encarar o tratamento, avancei logo para o cancro de mama. Diz, não há que titubear, há que retirar a mão e pronto, e foi isso. Mas de facto há que estar bem seguro e levantar a cabeça e enfrentar a doença. E o bom é que foi apanhado no início, né? Esse é o grande segredo de vencer os cancros, é quando se apanha no início. Muitos são silenciosos, o cancro de mama às vezes é silencioso, mas nem sempre. Há alguns alertas que dá, particularmente nas mulheres, algum caroço, nos homens também às vezes algum caroço, mas principalmente quando o sangue sai pelo mamilo, aí sim é sinal de que, de facto, em princípio, deve ser um cancro. Portanto, o Álvaro não teve apenas cancro de mama? Não, foram 2 cancros de mama, porque nas 2 mamas havia cancro, não só na primeira, a segunda foi precaução, mas também já estava a desenvolver-se um cancro. Antes do cancro de mama tive em 2011 um cancro de bexiga, e em 2014 tive um cancro de pâncreas, que geralmente é o mais mortal, mas graças a Deus foi apanhado também a tempo, porque fui fazer o controle do cancro de bexiga, então apareceu o cancro do pâncreas, e também foi em 2 semanas, fui para uma operação e retiraram parte do pâncreas, retiraram, portanto, o que chamam a cabeça do pâncreas, e pronto, isso já há 3 anos e meio. Como é que foram todos esses tratamentos? Quando tive o cancro de bexiga, primeiro, depois de confirmado que era um cancro, primeiro retirar o tumor da bexiga, né? Mas o cancro fica lá. Então houve uma discussão entre o cirurgião que me ia operar e o urologista e a oncologista que me tratava de o que fazer primeiro, de quimioterapia ou cirurgia. O cirurgião defendeu a cirurgia, os outros 2 defenderam a quimioterapia. Mas disseram, como eu era novo, eu tinha na altura 49 anos, então tinha 48 anos melhor, então decidiram fazer quimioterapia depois da cirurgia. Fiz 5 meses de quimioterapia, mas não resultou. Resultou nos primeiros 2 meses, depois no final do 4º mês viram que o cancro tinha regressado outra vez, tinha ganho mais força, e então os oncologistas disseram, vamos para a cirurgia. Deram mais 1 mês de quimioterapia, fui então para a cirurgia, aí ainda o cancro estava dentro da bexiga, o médico disse então pode remover toda a bexiga, retiraram a bexiga e criaram uma nova bexiga a partir do intestino delgado. Cortaram 50 centímetros do intestino delgado e criaram uma bolsa, puseram no mesmo lugar e funciona normalmente, sem nenhum problema. Eventualmente vive normalmente com essa neobexiga, que eles chamam de neobexiga, e pronto, e não houve necessidade de mais nenhum tratamento. Tenho feito o controle, inicialmente era semestral, agora é anual, e já lá vão 6 anos. Tecnicamente os médicos dizem que depois de 5 anos já se considerado livre de cancro, mas continua a fazer o controle porque pode haver pode surgir, não na bexiga diretamente, mas noutros canais, na uretra, no ureter, etc, etc. Com o cancro de mama foi logo radical a cirurgia e não foi necessário nenhum tipo de quimioterapia ou radioterapia posterior, porque foi totalmente retirado, já que estava na fase inicial. Depois do pâncreas também como foi apanhado na fase inicial, decidiram remover o que eles chamam a cabeça do pâncreas, junto também foi a vesícula, a parte do duodeno. Com isto levou-me a perder muito peso, cerca de uns 15 a 16 quilos, mas também mudou um pouco mais os meus hábitos alimentares. Embora eu me alimentasse relativamente bem, continuo não tendo dieta especial, essencialmente evito muito frito, como pouco frito, muito pouco frito mesmo, porque a digestão é muito mais lenta, já retiraram parte do pâncreas, né? Então como mais vezes durante o dia e em menores porções. Assim é que a gente deve comer, só que nós não fazemos isso no dia a dia, mas devido à digestão minha mais lenta, portanto eu tomo café às 7, 7 e meia, quando chego aqui ao trabalho, depois às 10 e meia um iogurte, uma fruta, algo assim, ao meio-dia vai o almoço, ao meio da tarde um lanche também e depois o jantar de volta das 6, 7 horas, porque aqui jantamos mais cedo, já que jantamos e o almoço é mais suave aqui nos Estados Unidos, porque é-se no trabalho, à noite é que comemos em casa, portanto, mas levo uma vida normal. Tomo apenas, para este caso, depois do pâncreas, tomo um remédio que é para evitar que eu tenha o refluxo no estômago, ou acidez, que chamamos vulgarmente de acidez no estômago,
e tomo também com os alimentos, às vezes me esqueço, mas é para ajudar a manter a proteína, porque como não tenho pâncreas completo, às vezes não recolhe todas as proteínas da alimentação, para ajudar apenas. E pronto. O segundo cancro de mama também foi a mesma coisa, foi cirurgia, foi retirada toda a mama e faço agora o controlo com o médico, com o oncologista. Tem agora em novembro mais um controle, mas em princípio vai acontecer agora uma vez ao ano apenas e não cada 6 meses. Portanto, foram esses os tratamentos e pronto, e continuo a minha vida ativa, normalmente, nunca parei de trabalhar, faço ginástica, viajo, tenho feito inclusive coberturas difíceis, de muito estresse, mesmo depois de tudo isso, o importante é manter-se ativo. Foi um intenso combate pela vida. Não há opção, ou lutas ou não se luta, né? Chorar não dá. Graças a Deus tive a oportunidade de ter, passa a redundância, de ter acesso ao tratamento. Há pessoas que não têm acesso, isso é que é mais difícil. Tive a possibilidade de ter acesso ao tratamento e tive a possibilidade de ter acesso ao tratamento na fase inicial dos cancros, que não a bexiga estava um pouco mais avançada, mas o importante é tratamento. No meu caso, eu resumo toda essa luta, particularmente primeiro na minha fé em Deus. Eu sou cristão praticante, não religioso no clássico termo, mas acredito em Deus, acredito que Ele preservou a minha vida por algum propósito, eventualmente para estar a motivar os outros e a falar dele e dessa atitude com os outros, inclusive através dos ouvintes da Morabeza, porque eu vi pessoas muito amigas morrerem, inclusive de cancro de pâncreas e de mama, pessoas muito próximas, pessoas com quem cresci, nesse processo vi pessoas morrerem. Portanto, por algum motivo, Deus preservou a minha vida. Segundo, o tratamento. Optei sempre pelo tratamento o mais radical possível, o mais rápido possível, e priorizei sempre o tratamento, também por ter tido acesso aos tratamentos, mas também por ter tido o apoio da família. Em terceiro lugar, manter uma atitude muito positiva, saber que é uma doença grave, há que enfrentar a doença e há que enfrentá-la bem, através de tratamentos, através também do estilo de vida. Portanto, um estilo de vida bom, saudável, com boa alimentação, equilibrado, com exercícios, com uma vida ativa e principalmente o controle da mente. A mente controla o nosso corpo. Se nós nos deixamos se nós caímos na depressão, se vamos pelos pensamentos negativos, a coisa fica mais difícil. Frente a um caso como esses, ou dizer vou vencer ou dizer posso morrer. Se pensamos em posso morrer, podemos morrer mesmo. Se pensamos vou vencer, podemos vencer mesmo. E, quarto lugar, o suporte da família. Desde a minha mulher, dos meus filhos, dos meus irmãos e cunhados e sobrinhos, mas também família, parentes mais distantes e muitos amigos também. Muitos amigos que me apoiaram durante todo esse processo. Portanto, eu acredito que são os pilares para se combater esse tipo de doença. Um testemunho impressionante, de facto. Álvaro Lugero Andrade, aqui à conversa com Fredson Rocha sobre a sua experiência no final do Outubro Rosa. Está por dias a 23ª edição do Festival de Teatro Mindelact. Este ano o evento acontece pela primeira vez em novembro. Nos bastidores do Mindelact trabalha uma equipa formada por mais de 100 voluntários que, numa rede de afetos e por amor à arte, prepara a festa do teatro que acontece de 3 a 11 de novembro. A equipa está agrupada em 15 setores, entre os quais coordenação financeira, mecenato, comunicação, cenografia, protocolo e recepção, palcos, entre outros. Znaida Alfama, uma cara antiga do Mindelact, é mais uma vez responsável pela coordenação financeira. Diz a Znaida, ou a ministra das Finanças do Mindelact, que nesta matéria é preciso saber brincar com os números e correr riscos calculados. Para não começar um festival dia 3, que tudo enquanto não tem que começar a negociação do on, chamamos assim, para poder chegar lá. Muitas vezes coisas a nível financeiro, que tudo crise e responsabilidade que a gente tem que decorrer moda, bota crime. Então, tem que fazer ajustamento, bata chamo de colar ali, entrar ali, fazer jogo dali, jogo dali, até quando vou conseguir. E meu objetivo é para não fazer um festival, como está chegando no dia 12, por exemplo, um estado, que responsabilidade máxima ou tudo trote, que esse aqui é o meu objetivo é zona.
Feito o check-in na tutela das finanças, o próximo passo é conferir a preparação da cenografia de cada espetáculo. Daniel Monteiro trabalha com os artistas locais para que tudo esteja de acordo no que aos cenários diz respeito. Bom, desde que nós temos disponibilidade das informações com a devida antecedência, disponibilidade financeira, artistas não acaba cá em São Vicente, nós temos uma equipa técnica que consegue resolver os problemas sempre à hora. E nós estamos a pensar este ano começar as peças sempre como era habitualmente, a hora marcada, abrir a porta às 21h20 para 21h30, para o espetáculo começar. A instalação dos cenários está a cargo dos responsáveis da palco. Jeff Hessney coordena o Palco 1 no Centro Cultural do Mindelo. Ele explica-nos que a cenografia tem os seus próprios desafios. Garante, primeiro, tem todo o equipamento de luz e som necessário, que infelizmente nem sempre é simples de pôr-se. Fora que lá tenta prever imprevisto. Como não sabe, mas pode ter problemas de luz, de cortes de luz, pode ter eventualmente, dependendo de peça, algumas peças de cenário, de cenografia, que é difícil não conseguir arranjar, pode ter alguma dificuldade quanto a, dependendo de peça também, de adaptação de cenografia para espaço. É uma espécie de, por exemplo, dando um pouco a analogia dos fogos em Portugal, para que não aconteçam fogos é preciso que o centro de comando, digamos assim, o centro de prevenção funcione, que garanta as comunicações, que garanta a prevenção, que garanta a resolução rápida de problemas que surgem à última da hora, para que não haja incêndios. Em último caso, se for preciso, se houver algum foco de incêndio, nós temos que estar preparados para ir lá e resolver. Portanto, a função do coordenador é um pouco essa, é como se fosse um responsável da proteção civil, digamos assim, que está, digamos, numa posição em que tem o contacto com toda a gente, que consegue ter uma capacidade de previsão de problemas que possam surgir e resolvê-los. João Branco garante que está tudo a postos para o arranque do festival, que de 3 a 11 de novembro vai encher Mindelo de teatro do melhor que se faz no mundo. 12 países, 50 espetáculos, 9 dias de festival. Está aí a 23ª edição do Mindelact. E este é um dos sons da semana. La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc. É um som que nos chega da Catalunha, no momento em que no Parlamento catalão foi então declarada a independência do país, depois de uma votação na sala. 70 votos a favor, 10 contra, 2 em branco. Numa sala, importa dizer, meio vazia, sem os deputados da oposição pró-Madrid e pró-integração. Os independentistas declararam então a independência da Catalunha. Depois de contados os votos e da Presidente do Parlamento ter anunciado o resultado, ouviu-se um forte aplauso e o hino regional. A independência da Catalunha é para já inconsequente. Foram convocadas eleições para 21 de dezembro. O Parlamento Regional foi dissolvido. Até lá, tudo em suspenso, como dantes. Esta edição contou com a colaboração dos jornalistas André Amaral, Fredson Rocha e Lourdes Fortes. Este programa pode ser ouvido em repetição na Rádio Morabeza, domingo às 11 da manhã. Também no domingo à 1 da tarde estamos na IRCM, Paúl, Santo Antão. Antes disso, sábado às 11 pode acompanhar-nos na Rádio Ribeira Brava, em São Nicolau. A partir de segunda-feira pode recuperar o programa online no site do Expresso das Ilhas e no Facebook oficial. Continua a debater os temas da semana através da hashtag Panorama. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana, no Panorama 3.0.